O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou que o governo do presidente Donald Trump analisa aplicar sanções contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, por violações dos direitos humanos e disse que há uma grande possibilidade de que isso aconteça. A declaração se deu durante uma sessão no Congresso norte-americano. Rubio havia sido questionado pelo deputado republicano Corey Mills se a Casa Branca estuda alguma medida contra o ministro. Ele respondeu, abre aspas, aliás, essa é a pergunta, abre aspas. Temos observado uma censura generalizada e perseguição política contra toda a oposição, incluindo jornalistas e cidadãos comuns. O que está acontecendo agora no Brasil é uma iminente prisão politicamente motivada do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa repressão se estende além das fronteiras do Brasil, impactando indivíduos em solo americano. O que o senhor pretende fazer? E o senhor considera sancionar o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, sobre a Lei Magnitsky? Fecha aspas. A Global Magnitsky Act é uma legislação norte-americana que permite impor punições a pessoas acusadas de violações de direitos humanos. Os indivíduos sancionados ficam impedidos de entrar em território norte-americano, têm todos os bens e ativos nos Estados Unidos congelados e ficam proibidos de realizar transações com cidadãos ou empresas do país. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos também mapeou magistrados do Supremo brasileiro que são casados com mulheres que possuem escritórios de advocacia. A Casa Branca estuda estender sanções financeiras às esposas desses ministros como uma forma de reforçar ainda mais as punições direcionadas a integrantes do Supremo Tribunal Federal. Pelo raciocínio do governo Trump, a maior parte da renda familiar dos magistrados viria desses escritórios de advocacia e, portanto, a extensão seria necessária para a efetividade desse bloqueio. Atualmente, possuem escritórios de advocacia as respectivas esposas dos ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Pelas sanções em análise pelo governo norte-americano de Donald Trump, empresas que tenham negócios nos Estados Unidos e cidadãos norte-americanos ficariam impedidos de contratar os serviços desses escritórios. Começo essa rodada de comentários com Eduardo Borgo. Borgo, para quem não acreditava, parece que está chegando. Pois é, João, parece que o porta-aviões está chegando no Lago Paranoá, né? Por que eu digo isso? Edson, eu pedi dois posts que eu coloquei, não sei se você tem à disposição, é porque levaram na brincadeira, né? Tá aí, ó. Ministros do STF fazem piadas sobre quem terá visto para os Estados Unidos cancelado por Donald Trump, né? Virou brincadeira lá no Supremo, né? Próxima foto, Edson. Sobre a brincadeira, né? Primeiro fizeram piada, brincaram, né? Que o cancelamento de vistos, né? Numa sessão do Supremo Tribunal Federal. E a outra matéria aí, ó. Moraes, a revista New Yorker. A pressão dos Estados Unidos só fará efeito se porta-aviões chegar até o Lago Paranoá, em Brasília. Pode voltar, Edson. Parece que o porta-aviões está chegando no Lago Paranoá, em Brasília, e o nome do porta-aviões chama-se Rubio, né? Eles tratavam, João, como uma brincadeira, né? Como se fosse algo de bolsonaristas, né? De deputados, tiraram sarro, brincaram com a ida do deputado federal Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos, né? Que, ao contrário do que eles afirmam, do que essa imprensa comprada afirma, o deputado Eduardo Bolsonaro está fazendo um belíssimo trabalho lá e tem um conhecimento muito grande, em especial com o filho do Donald Trump, né? E graças a esse trabalho dele, do Figueiredo, enfim, de outras pessoas que estão lá lutando, os Estados Unidos hoje reconhecem, né? Tem um processo, como o Rubio disse, ao Congresso americano, que está analisando e grande chance de ser aplicada a Lei Magnitsky, né? E como você disse, a aplicação dessa lei não somente ao Alexandre de Moraes, né? Mas nessa matéria, João, os Estados Unidos, o governo Trump disse que mapeou, a palavra é muito importante, os escritórios de advocacia, né, onde as esposas dos ministros trabalham, porque é simples. E outra coisa, nessa matéria diz, João, que a maior parte da receita desses ministros não vem do Supremo do cargo, vem da advocacia, né? Eu só não entendo por que a esposa do ministro não está no Supremo, né? Se ela tem tanta competência assim para ganhar mais do que o ministro, por que não é ela a ministra, né? Mas enfim, são as curiosidades do Brasil. E o governo Trump mapeou e há a possibilidade de extensão dessas sanções às esposas e aos escritórios. O
que é a Lei Magnitsky, João? De forma rápida, em 2012 foi aprovado no Congresso americano a Lei Magnitsky, que diz respeito ao Sergei Magnitsky, um tributarista russo, que denunciou episódios de corrupção na Rússia e foi assassinado, foi morto, na verdade, deixaram ele morrer, foi torturado na Rússia, e aí através dessa lei nos Estados Unidos, para quem não respeita os direitos humanos ou casos graves de corrupção, essas autoridades russas foram condenadas pelos Estados Unidos com aplicação ali de sanções econômicas, né, e alguns embargos em relação a esse episódio. Posteriormente, 2016, 2017, foi estendido não só esse caso específico do Sergei Magnitsky, mas a todas as autoridades mundiais que ofendem os direitos humanos e cometem crimes graves de corrupção. De lá para cá, acho que o presidente do Tribunal Eleitoral da Nicarágua foi aplicada essa pena. E no que consiste essa pena? São sanções econômicas, tá? Tem ali várias espécies de sanções, as sanções OFAC, que é o escritório, né, responsável pelo secretário do Tesouro para a aplicação dessas sanções, que depende de uma ordem executiva do Trump. Tá? Não cabe ao Congresso, não cabe ao Judiciário, é o presidente Trump que faz uma análise de acordo com pesquisas e estudos no determinado país, e a aplicação ali, o Trump decide se aplica ou não cabendo ao Judiciário depois revisar essas sanções. Caso aplicar essas sanções, João, ao ministro Alexandre de Moraes, ele vira, como o Figueiredo disse, um pestilento, né? Uma pessoa que ninguém quer por perto, porque é a morte financeira dessa pessoa. Essa pessoa fica proibido de ter cartões de crédito, por exemplo, das bandeiras Visa e Mastercard. São as maiores, né? São as maiores, são empresas americanas. Mas tem mais. Tá? Chega ao ponto de não poder pedir um McDonald's, um Uber. Aí tem gente que fala assim, Borgo, mas o Alexandre de Moraes não precisa de Uber. Tá bom, ele vai transacionar, ele vai negociar, ele vai deixar o dinheiro dele aonde? No Banco do Brasil. Tá, o Banco do Brasil com as transações internacionais através do sistema SWIFT. Exato. Se tiver guarida, se der amparo a uma pessoa que é sancionada pela Lei Magnitsky, perde o relacionamento a uma extensão dessas sanções, por exemplo, ao Banco do Brasil. O Banco do Brasil vai preferir o Xandão ou vai preferir o Banco do Brasil? Porque se ficar impedido de ter essas relações internacionais, acabou o banco, né? E lembrando que o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista, né? Tem outros acionistas e não vão quebrar um banco por causa do Xandão. E além disso, né, a extensão, como já tem aqui na matéria do Capelli, na matéria do Metrópolis hoje, que há um mapeamento aos escritórios de advocacia. Agora imagina, João, o dono do escritório de advocacia, se ele vai querer a esposa de um ministro do Supremo que foi sancionado pela Lei Magnitsky, ou até a esposa dentro do seu escritório de advocacia e sendo mapeado, proibido de ter relações no comércio exterior com outros países? Não, ninguém mais quer, João. A tendência é que os ratos comecem a abandonar o barco, porque aquele pessoal que está em volta falou, opa, eu não tenho nada a ver com isso. O golpe foi dado por vocês que se virem. Houve ontem até uma matéria também, acho que o Barroso disse que essas sanções, pessoal que dava risada, que estava brincando, tirando sarro, né? Ontem saiu uma matéria sabendo da gravidade, tá? Por isso até que o Alexandre de Moraes está descompensado nesses julgamentos. Tá? Antes de ontem, acho que apareceu ele falando do Paulo Figueiredo. Pô, você não tem coragem de vir para o Brasil, né? É fácil, né? Com a caneta na mão, mandando prender as pessoas e usando a Polícia Federal. Aí é simples, né? Mas isso mostra ali o fato do ministro estar descompensado, porque provavelmente ele já tinha ciência. E o Barroso ontem, numa entrevista, disse que essas sanções aplicadas ao Alexandre de Moraes gerará solidariedade. Eu só não entendo de quem. Tá? Provavelmente foi uma ameaça que foi feita à turma que está em volta, porque daqui a pouco começam a largar a mão do outro, né? E ali eles vão cobrar o Brasil de adotar reciprocidade contra os Estados Unidos. Imagina o governo Lula, né, vinculado ali com a turma do CPX, né, com o bonezinho do CPX, os companheiros, aquela turminha, querendo enfrentar um governo norte-americano por sanções aplicadas ao ministro Alexandre de Moraes. Veja bem, não tem sanções aqui aplicadas ao Brasil. É que para se proteger, o ministro Alexandre de Moraes e ali a sua turma, né, que acabaram dando amparo, porque ele é o ponta de lança, vão sair de defesa e usar o Brasil, usar a União contra os Estados Unidos. Imagina aonde é que não vai chegar essa situação. Fato é, João, que se Vagalume gerasse energia, era autossustentável ali no Supremo hoje. Entendi, porque tem muita gente piscando ali. Gostei do trocadilho. Bogo, é o que deu.